Eu queria conversar sobre a anistia, que é provavelmente o tema mais controverso que fará parte dessa campanha presidencial do ano que vem. Por favor, questione qualquer premissa da minha pergunta, se eu de alguma forma estiver interpretando de forma errada as suas declarações passadas. Eu posso estar fazendo alguma confusão, ou então isso faz parte do jogo, não tem nenhum problema. Pelo que eu compreendo bem, o senhor tem se manifestado a favor de uma anistia ampla que envolva todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado em 2022 e início de 2023, e tem argumentado, se eu estou compreendendo bem, que isso é necessário para a pacificação do país. A pesquisa mais recente da Quest, mas tem números similares no IDEA, no IPESP, no IPEC, no Datafolha. A pesquisa mais recente da Quest diz que 58% dos brasileiros são contra qualquer tipo de anistia e que 36% dos brasileiros são a favor de uma anistia ampla. E o restante, evidentemente, não sabe opinar. A gente sabe que 20% dos brasileiros sequer vão votar, tal. Quer dizer, esse restante é mesmo uma turma que está mais descolada do debate político. Me parece claro que existe uma maioria consolidada na sociedade e nessa maioria, o senhor certamente sabe que o Brasil não é um país de esquerda. A esquerda é minoritária no Brasil. Existem mais brasileiros que se posicionam no centro e à direita do que na esquerda. Então, quando a gente fala que 58% dos brasileiros são contra qualquer tipo de anistia, a gente está falando não só de eleitores de esquerda, que são 30 e poucos por cento do eleitorado total, como a gente inclui eleitores de centro e eleitores de direita. A gente encomendou aqui, a gente tem uma parceria com o Instituto IDEA, a gente encomendou uma pesquisa, tanto o IDEA quanto o Quest dividem a direita, que dá próximo de 40% da sociedade, em dois grupos. Um terço que vê em Jair Bolsonaro seu líder e 2/3 que não reconhecem Bolsonaro como seu líder. Votaram nele, evidentemente, tanto em 18 quanto em 22, mas preferiam outro. O senhor, por exemplo, ou talvez o governador Tarcísio, o governador Zema, o governador Ratinho, preferiam outro. Agora, 3 semanas atrás, o resultado dessa pesquisa do IDEA mostra que, enquanto quase 70% dos brasileiros bolsonaristas gostariam que o presidente Bolsonaro não cumprisse pena nenhuma, apenas 17% dos brasileiros que se declaram de direita e que não são bolsonaristas, que não se veem representados por Jair Bolsonaro como seu líder, que preferem outro, apenas 17% gostariam que ele não cumprisse uma pena por tentativa de golpe de Estado. A minha pergunta é muito simples, governador. De que pacificação nós estamos falando, se inclusive dentro da direita existe muito questionamento sobre Jair Bolsonaro ser dispensado de cumprir a pena por uma tentativa de golpe militar? Pois não, Pedro. Você sabe, eu sei o quanto você é estudioso sobre o assunto e o relato mesmo que você fez. Você tem que buscar cenários como governante. Certo. Você, como presidente da República, você não pode ter uma visão fatiada. Você tem que ter uma visão ampla, uma visão que lhe impõe tomar uma medida para que você possa passar a toda a população brasileira o que é importante para o país neste momento de 2027. Por quê? Se essa tese que, muito bem, foi trabalhada para que consumisse 3 anos do governo, um governo que não existe do ponto de vista de ciência, de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, de educação de qualidade,
de emancipação das pessoas, tá certo? De controle territorial da sua soberania, subjugado às facções. É um Estado, é um país que agora mesmo eu estive na China, é tão distante que não vale a pena mais, nós já perdemos a escala. Fui para a Índia agora, 2 meses atrás, voltei triste também, porque já nos ultrapassaram. Então, no BRIC só falta a África do Sul nos ultrapassar. Então, você vê que é um país que a vida toda ele não discute temas relevantes. Você vê, Goiás é primeiro lugar na educação, é primeiro lugar na segurança pública, é primeiro lugar na transparência, é primeiro lugar na América Latina em inteligência artificial, é o primeiro lugar em emancipação de pessoas na pobreza, é os planos de recuperação de infraestrutura no estado de Goiás, logística do ponto de vista de biometano com energia, é o único estado que paga seguro ambiental no país, é o único estado que tem a maior recuperação de meio ambiente no Rio Araguaia. Então, você vê que é por isso que eu tenho 88% de aprovação, Pedro. Eu sou o governador mais bem avaliado há 3 anos, 88% de avaliação. Então, vamos ao fato, Silvio, que você pergunta especificamente. Primeiro, eu entendo que quando um presidente tem o tamanho da cadeira, precisa ter o tamanho da cadeira. E o tamanho da cadeira é o tamanho moral. A minha disputa na eleição de 2026, ela vai ser dentro daquilo que eu tenho na minha vida de 40 anos na vida pública e o que eu construí e o que eu fiz. Então, eu tenho credibilidade moral para poder dar rumos ao país. Então, vamos aos fatos. Olha, o que ocorreu, a maioria da população acha que deve ser dessa maneira. Mas você não perguntou para ela o que ela está vivendo hoje nessas situações todas que eu citei. Provavelmente ela diria a você que ela queria que talvez 100% na educação, na saúde, no meio ambiente e tudo mais. Então, veja bem, se você focar esse lado, então é o que eu falo, se você fatiar isso aí, e o Lula fatiou esse assunto, e levou ele 3 anos. Você não discute mais nada. Mas, governador... Então, desculpa, governador. Aí eu me perdi no raciocínio do senhor. O que o presidente Lula tem a ver com a condenação por golpe de Estado de várias pessoas, incluindo essa é o uma pauta do legislativo e do judiciário, não é do federal. Aí tá vendo? A sua interrogação é que me dá todo o argumento. Pois não. Olha, você falou, o que o Lula tem com isso? Pedro, você conhece a estrutura do presidente da República? Conheço. O nível... Eu sou um governador de estado. Você precisa ver o nível de informação que eu tenho como governador de estado. Agora, você imagina presidente da República, o nível de inteligência e das ações que são monitoradas. Governador, a maior parte do Brasil, inclusive... Quase metade dos eleitores de direita são contra uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos generais 4 estrelas que com ele tentaram dar um golpe militar no Brasil. Por que pacificaria o país algo que mais de metade do país não deseja? Esse é o ponto, é isso que eu não consigo entender e eu francamente não consigo entender. Entender, Pedro? Eu vou entender. Ô, Pedro, se a gente parte de premissas, tá certo? Que realmente convergem para essa tese, tudo bem, mas você está me dando a oportunidade de apresentar outras premissas. Desculpa, qual tese? É que essa pergunta já surgiu aqui no nosso chat também, as pessoas não estão entendendo. De qual tese o senhor está falando? O que é a tese? Exato. A tese é o seguinte, você acha que um presidente tão bem informado, que está na posse do país há 8 dias, aquele fato aconteceria? Você imaginou? Eu não quero 8 dias, eu quero 1 minuto como presidente da República. O senhor compreende que o ex-presidente... Desculpe, governador. O senhor compreende que o ex-presidente não foi condenado por um golpe de Estado por conta do 8 de janeiro, né? Como é que é? O senhor compreende que a condenação do ex-presidente, do general Heleno, do general Braga Neto, dos vários generais, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é a última fagulha ali. Tem muito mais a ver com o processo
de uma tentativa de pressionar o alto comando do Exército a embarcar num golpe de Estado ainda no ano de 2022, quando o presidente Bolsonaro era presidente ainda no final do seu mandato. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Olha, o senhor não vai encontrar em mim nenhum defensor do presidente Lula, muito pelo contrário. Estou, inclusive, em busca de um candidato, governador. Pelo amor de Deus, nós estamos fazendo aqui um debate. Eu não estou rotulando você, nem porta-voz de governo, nem o porta-voz de Bolsonaro. Nós não temos esse nível de discussão nosso, é num patamar totalmente no campo das ideias, tá certo? De análise de situações. Nós não estamos aqui, eu não sou advogado de defesa de A, nem de B, nem você. Nós estamos aqui num debate. Agora, eu lhe pergunto, se não ocorresse o 8 de janeiro, como é que seria tido ao desencadeado o processo? Ou seja, o que é que foi que fez o levante para que realmente desse a dimensão de desobediência civil, de invasão de parlamento, do Supremo, do Planalto, tudo isso? Foi exatamente o 8 de janeiro, certo? Agora, quanto aos outros fatos, esses fatos são simplesmente levantados e devam ser levantados e tudo bem. Mas o fato concreto, definido, foi aquilo ali do 8 de janeiro que aconteceu como fato específico do processo do golpe. Agora, o que nós precisamos entender é que se nós continuarmos alimentando esse processo, o Brasil vai continuar sendo um país que vai ficar 24 horas discutindo a mesma coisa, ou seja, vai ficar remoendo a mesma situação. Um Congresso que não vota porque está segmentado. Um Supremo que toma as decisões porque o Congresso é incompetente e recorre ao Supremo. E depois também queixa do Supremo. O Supremo que muitas vezes, por decisões monocráticas, ultrapassam limites que deveriam ser do pleno. Então, você tem no Brasil hoje uma desordem institucional. Você tem uma desordem institucional. Você não tem o presidencialismo no país. Você não tem semipresidencialismo, parlamentarismo, você não tem anarquia, você não tem monarquia, você não tem nada no Brasil. Você tem uma desordem institucional. Você não tem... não, tudo bem, nós temos os poderes instalados e tudo e tal, mas você não tem um norte para o país. E hoje, essa posição eu respeito. Eu, sendo eleito presidente da República, eu vou tomar essa decisão. Vou dizer, olha, estão todos aqui anistiados a partir de hoje, tá certo? A partir de agora, a regra é sobre um governo que tem autoridade moral, tá certo? Que a vida toda, você me conheceu contra a invasão de terra, você me conheceu lutando pelo direito de propriedade, pela livre iniciativa, pela economia de mercado. Era o único candidato a presidente em 1989, com 38 anos de idade, tá certo? A defender todas essas teses. Agora, cabe ao presidente da República ter esse nível de autoridade, chamar o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, sentar, como eu faço em Goiás e falo, governar é decisão nossa aqui. Os poderes são independentes, mas nós precisamos tomar as decisões que sejam consequentes para o Brasil avançar nesse país. É isso que é a responsabilidade nossa. Não é o Supremo, e não é a Câmara, e nem o Senado nos atacando e a gente atacando os outros poderes. Então, é assim que se governa. Essa é a maneira e é a receita que eu tenho para fazer o Brasil ser, pelo menos, um país que, ao invés de ser eternamente, tá certo? Produtor de riqueza, que não cresceu o seu potencial científico, tecnológico, de inovação, de melhoria de qualidade de vida, e nós ainda temos uma grande classe hoje vivendo na pobreza, na extrema pobreza. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado
pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, olha, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.